Esse é o nome. Jesus. Nesse louvor, nessa gratidão, traga no teu coração, na sua mente, os motivos que te trouxeram aqui hoje. Que não é a igreja que precisa de nós, somos nós que precisamos da igreja, porque é na igreja, é na casa de Deus que nós encontramos o Senhor. Então, às vezes você pode estar pensando: eu estou tão cansado de estar na igreja, de buscar na missa, no grupo de oração e não ver nada acontecer. Mas hoje aqui estamos, Senhor, porque nós acreditamos que a partir da Preciso de ti, meu Senhor. Por nós mesmos, nós não somos capazes. É o amor de Deus que nos sustenta. Como mais sublime amor, Maria, Maria, Mãe do meu Senhor. Destrói rancores, semeia a união, o amor e a paz por entre os homens, dos pecadores, intercessora. Junto a Cristo, gloriosa. Alegria e esperança, e sobre seu manto nos acolher, como mãe que afaga o filho nos braços, como mais sublime amor. Pode estar sentindo assim no coração: eu acho que eu não sou amado ou amada pela Virgem Maria. Não pensa isso, por favor. Ela está trabalhando em teu favor, e no momento certo e oportuno ela vai visitar e vai apresentar todos os dias essa necessidade ao filho dela, para que no momento certo as graças aconteçam na vida de vocês. Mas ainda há a chance de receber esse amor. Nós fomos presenteados por algumas imagens de Nossa Senhora. Nós vamos, eu quero pedir para os servos que estão com a imagem de Nossa Senhora, vai passar agora no meio de vocês. Essas imagens vocês não precisam devolver.
Elas foram doadas e nós vamos presentear elas a vocês. Então, isso é para mostrar que ainda é possível. Tudo é possível àquele que crê. Esperança e fé. Então, as nossas irmãs agora vão caminhar no meio de vocês e vai presentear alguém com a imagem da Virgem Maria. Amém? Fechem os olhos e vai pedindo: mãe, é eu? Vem, vem. Trazer alegria e esperança, e sob seu manto nos acolher, como mãe que afaga o filho nos braços, com o mais sublime amor. Maria, Mãe do meu Senhor. Quem trouxe a Bíblia hoje, pegue sua Bíblia, fixe de pé, vamos cantar, para aclamar a palavra de Deus, o momento da santa e bendita palavra. Vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco. Vamos juntos? Fala, fala que teu servo escuta, Senhor. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Coloca ela no seu ouvido, fala. Teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. No coração agora, para terminar, fala, Senhor. Que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta, que teu servo escuta, que teu servo escuta. Boa noite, meus amados irmãos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja na vida e no coração de cada um de vocês. Eu queria pedir licença um minutinho antes da gente ler e proclamar a palavra para trazer um recado para vocês de uma pessoa que ama muito vocês. Eu acho que vocês devem estar sentindo falta de alguém que não tem vindo, né? Alguém que acolhe, que fala, que prega como ninguém, que ama como poucos, né? Que deixa isso tudo bonito aqui para nós, né? Todas as semanas, com todo amor, com todo carinho. E eu acho que vocês sabem de quem eu estou falando, né? Ah, Cleusa, é isso mesmo. Eu pude estar com ela na última semana passada, eu fui fazer uma visita. Vocês sabem que ela não esteve bem de saúde, teve alguns problemas e precisou se afastar para poder se tratar, para poder melhorar. Ela manda dizer, pede para dizer para vocês, como ela mesma disse, fala que eu pedi, eu não mando, que ela está ótima, que ela está se recuperando, que depois daquela quarta-feira que vocês rezaram, que vocês pediram ao Senhor que cuidasse dela, que
curasse ela, ela melhorou, ela está melhorando, ela já está curada, são palavras dela, eu já estou curada, mas ainda está se cuidando. Amém. Ela ainda não está vindo em obediência, que devemos ter aos médicos, ao tratamento que ela ainda precisa fazer, mas ela disse que logo estará de volta, pronta, restabelecida, para beijar e abraçar todos vocês como ela realmente gosta de fazer. E ela pediu para dizer para vocês, ela disse: Marcela, diz para aquele povo que logo eu volto. E diz para eles o que eu sempre digo: eu amo vocês. Meus amados, hoje nós vamos ler na palavra o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 32. A Deca vai ler para a gente. Mateus 14, de 22 a 32. Amém? Jesus caminha sobre as águas. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Palavra da salvação. Meus irmãos, a riqueza desse pequeno trecho da palavra do Senhor é muito grande. Quando Jesus caminha sobre as águas e acalma a tormenta a qual aqueles discípulos estavam passando, ele vem dizer para nós que ele também pode e ele vai acalmar as nossas tormentas, as nossas dificuldades. No início, Jesus pede para os discípulos irem à frente, para irem sem ele, para atravessarem para o outro lado sem ele, e se retira para orar, para ter o seu momento de intimidade com o Pai. Os discípulos, penso eu na minha pequenez, que se questionaram a Jesus por que eles iriam Jesus ficar. Mas Jesus disse: vão porque eu ainda tenho o que fazer. E Jesus ficou e foi orar ao monte. E os discípulos, questionando ou não, obedeceram. Tomaram o barco e seguiram para o mar. Logo depois, um pouco mais da noite, já era tarde, aqui fala que já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Que no começo dessa viagem, dessa travessia, essas águas talvez estivessem calmas. Essas águas não estavam agitadas, era um mar tranquilo e eles iniciaram essa travessia.
A altas horas da noite, como a gente vê aqui mesmo na palavra, quando diz que em altas horas, né, na quarta vigília, se a gente for procurar ver o que é essa quarta vigília, seria por volta das 3 horas da manhã. Uma hora escura, uma hora sem luz, em alto mar eles deviam estar, e por essa hora os ventos estavam muito agitados, as ondas deviam ser muito grandes. E nessas horas os discípulos estavam amedrontados. Jesus onde estava? Estava lá em terra ainda. E essa tempestade acontecendo, e os discípulos tentando fazer alguma coisa, cuidar desse barco, cuidar de si. E eles eram pescadores, eles eram homens acostumados ao mar. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não eram como um de nós, pegar um barquinho e sair andando sem saber. Não, eles eram pescadores. Eles tinham conhecimento de navegação, de cuidados com os barcos, conhecimento das águas, creio eu. Mas mesmo assim, eles temeram. E eu fico imaginando que tempestade devia ser essa, para eles terem medo, para eles se assustarem. E aí nós vamos ver que nessa hora, por volta das 3 horas da manhã, em alta madrugada, Jesus vai ao encontro deles. Jesus sai de onde ele estava e fala que vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. Meus amados, as águas, o barco, talvez seja a nossa vida. Nós temos que ir, nós temos que caminhar, nós temos que navegar. Jesus nos manda, vai, segue. E devemos ser obedientes como esses discípulos foram. Mas em alguns momentos, as águas vão se agitar, ou estão agitadas. Ultimamente, tempos difíceis nós estamos vivendo. Nosso país está numa fase difícil, enfrentando crise. Nossa vida pode estar indo no meio de uma tormenta. E nessa hora, nós pensamos, onde está Jesus? Nós vamos ver que Jesus está de olho, que Ele não se descuidou, que Ele não se descuida. No Salmo 120, no versículo 3 e 4, Jesus diz: Ele não permitirá que teus pés resvalem, não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. E nesse momento de tempestade em que esses discípulos enfrentavam, em que o mar estava agitado, em que as ondas eram altas, em que deviam haver raios e trovões, Jesus vai ao encontro deles. Os nossos raios, os nossos trovões, as nossas tempestades, a minha, de vocês, a de cada um de nós, talvez seja a dificuldade financeira, o desemprego, a solidão, o medo, a depressão, os vícios, as drogas, o relacionamento, o casamento, os filhos, o trabalho. A gente pode enumerar uma lista enorme aqui de tempestades que nos assolam e que nos fazem temer como esses discípulos temeram. Mas nessa hora, quando Jesus vai ao encontro deles, se a gente vê essa mesma passagem de Jesus andando sobre as águas, também é contada em Marcos e em João. Mas só aqui em Mateus, Jesus nos fala de Pedro. Nas outras, só nos é contado sobre Jesus andando sobre as águas. Em Marcos, eu achei muito bonito quando ele diz que Jesus foi ter com eles pela 4ª vigília da noite, andando por cima do mar, e fez como se fosse passar ao lado deles. Então Jesus veio vindo tranquilamente. E eles, assustados, temerosos, diante da situação, diante da tormenta que era muito grande, viram aquela imagem e se assustaram. Aqui nos diz, acharam que era um fantasma e gritaram de pavor, de terror, de medo, de desespero. Talvez essa seja a nossa atitude.
a minha, de vocês. Diante de uma dificuldade, diante de uma tormenta, diante de uma tribulação, a primeira reação nossa seja o desespero, seja gritar de terror, de pavor, acreditar que não há o que fazer, que a gente não sabe o que fazer, não sabe como resolver aquele problema, que não sabe como ir para um lado mais calmo, que não sabe como remar e chegar em águas tranquilas, como alcançar a terra firme de novo. Essa normalmente é a minha e a sua reação, a minha muitas vezes, diante das dificuldades da vida. Mas, meus amados, Deus não se descuida. Jesus está olhando, Ele está de olho, Ele está pertinho de você. E a nossa humanidade, a nossa pequenez, a nossa miséria, nessas horas, a dificuldade maior é encontrar Jesus nessa hora, é saber onde Ele está. A gente se questiona: cadê Jesus que não está vendo? Cadê Jesus que não está vendo o meu casamento acabando? Cadê Jesus que não está vendo que eu estou desempregada, que eu estou passando dificuldade financeira? Cadê Jesus que não está vendo que na minha casa está faltando amor, união, que tem desavença? Cadê Jesus que não está vendo a enfermidade que está assolando a minha casa, a minha família? Ele está bem pertinho, Ele está de olho em cada um de nós. Ele não nos desampara. E nessa hora, quando eles temem, quando eles gritam, a palavra de Jesus é: logo lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Meus amados, Jesus nos diz a palavra inúmeras vezes: não temas, tenha coragem, não tenha medo, sou eu venci. Eu já ouvi algumas vezes dizerem que há 366 vezes essa citação, essa frase ou essa palavra de Jesus dizendo: não tenhas medo, não temas. Eu não sei se realmente é isso, se é mais ou se é menos, eu não sei. Mas, meus amados, penso eu comigo e acredito do fundo do meu coração que poderia ser uma só, basta uma só, uma única vez que Ele nos dissesse aqui: não temas, basta. Foi Ele que nos disse: não temas, sou eu. Ele não precisa repetir uma única vez, não seria necessário. Mas na sua misericórdia infinita, em várias passagens ele repete isso: não tenha medo, não temas, coragem, vamos para frente, sou eu, estou contigo. Nessa hora, quando ele vem chegando perto e ele diz que é ele, Pedro questiona. Pedro, eu acredito que ele era aquele folgado, né? Ele é o topetudo, ele era aquele que questionava, que queria saber, e mais uma vez, ele, confiando, acredito eu, diz para Jesus: Senhor, se és tu, me permita que eu vá até ti andando também sobre as águas. Ele confiou, e ao mesmo tempo que ele confiou, eu falei: deixa eu ver se é ele mesmo que está vindo me acudir. E nessa hora Jesus olha para ele e fala: vem, pode vir. Pedro sai do barco e vai andando na direção do Senhor, e vai andando sobre as águas. E quando ele vai andando sobre as águas, ele está com os olhos nos olhos de Jesus. Ele está caminhando em direção a Jesus. Ele está olhando somente para Jesus. As águas ainda estavam revoltas, a tempestade ainda acontecia, o barco ainda se agitava, o mar era agitado. Mas nessa hora, Pedro andava sobre as águas e ele ia em direção ao Senhor, olhando nos olhos dele, dizendo: é o Senhor, eu estou indo, confiante na certeza de que era Ele que estava na sua direção, que era Ele que vinha em auxílio ou socorro à dificuldade que eles enfrentavam. Eu imagino nessa hora aquela imagem bonita de Jesus misericordioso que vem com os braços abertos, pronto para nos acolher, pronto para nos abraçar, para nos receber, para nos dar a sua misericórdia.
Quando Jesus vem sobre as águas, aquelas ondas deviam ser enormes, mas Jesus vinha sobre elas. E eu tenho certeza que ele vinha calmo, tranquilo, andando como a gente vai andando, passeando pela rua. É assim que ele faz, meus amados. Ele caminha sobre a minha e sobre a sua dificuldade. Ele caminha calmamente sobre a sua enfermidade, sobre a minha enfermidade, sobre a minha dificuldade. Ele vem sereno e ele vem em nossa direção. Ele vem caminhando. Jesus, quando anda sobre as águas são as nossas dificuldades, são as nossas tormentas, são as nossas tribulações. E é sobre elas que ele anda, é sobre elas que ele caminha, porque ele é acima, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. E não há tempestade, não há dificuldade pela qual ele não possa transpassar e vencer. Só que quando Pedro andava, Pedro desviou sua atenção. Pelo barulho do vento, pelo barulho das ondas, ou pelo grito dos amigos que estavam no barco, Pedro desviou sua atenção daquele que vinha em sua direção, daquele que vinha no auxílio dele e dos outros discípulos. E nessa hora, Pedro começa a afundar. Nessa hora, ele deixa de andar sobre as águas. Nessa hora, Pedro começa a cair. Nessa hora, ele teme, porque ele duvida. Ele duvida e desvia sua atenção. E Jesus sabe que nós também, diante das dificuldades e das tormentas, duvidamos, tememos, vacilamos ou nos desesperamos e desviamos a nossa atenção. Deixamos de olhar em direção a Ele e olhamos só para a nossa dificuldade naquela hora. Eu não sei quanto tempo isso levou. Eu não sei quanto tempo vai levar a sua e a minha dificuldade. Eu não sei quanto tempo vai durar essa tormenta. Eu não sei quanto tempo essa tempestade vai continuar. Mas eu sei, eu tenho a certeza com todo o meu coração e com toda a minha vida, que Jesus está vindo em nosso auxílio. Que Jesus está caminhando na nossa direção. Nós estamos com a nossa atenção e com o nosso olhar desviado. E talvez por isso estamos submergindo, por isso estamos afundando. Meus amados, Jesus não nos abandona. Nessa hora, o que nós vamos ver? Quando Pedro sente que ele está afundando, que ele não vai conseguir, que ele vai para o fundo, ele clama, ele chama por aquele em que ele confia, aquele que ele sabe que vai socorrer, aquele que ele sabe que vai tirar ele do fundo, que vai tirar ele da tormenta, e ele diz: Senhor, salva-me. E é lindo quando ele diz aqui, Senhor, deixa eu só achar, perdão, Senhor, e começando a afundar, gritou, salva-me. Assim que ele começou a afundar, ele clamou por Jesus, salva-me, Senhor, tira-me daqui, eu vou afundar. Logo em seguida, a palavra de Jesus diz, no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? Está escrito aqui a palavra do Senhor. No mesmo instante, imediatamente, Jesus não deixou ele ficar se debatendo ou dizendo, viu, eu te disse, confia, você desconfiou, você vacilou, fica aí mais um pouquinho. Não, no mesmo instante, imediatamente, a mão do Senhor tirou Pedro das águas. Meus irmãos, quando a gente estiver afundando, quando a gente estiver não conseguindo mais, quando a gente estiver bebendo água sufocado, vamos nos espelhar nos gestos de Pedro. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, salva-me. Senhor, me tira daqui. Senhor, eu não estou conseguindo sozinho. Senhor, me acorde, vem no meu auxílio. E é para Ele que a gente tem que pedir. É diante dele. Pedro aqui não pediu para os amigos, para os outros discípulos que estavam no barco, porque às vezes é a nossa reação diante de uma dificuldade, de alguma coisa, o primeiro amigo que está do seu lado, você grita. O primeiro amigo que
vai te escutar e que vai te segurar e que vai te tirar do fundo é Jesus. Clama, peça a Ele: Senhor, salva-me. Senhor, me tira dessas águas, me tira dessa tormenta, me leva para a terra firme. Me leva, Senhor, junto contigo para águas tranquilas. Porque o medo, meus amados, quando nós tememos, isso vacila a nossa fé. Isso estremece a nossa fé. É uma brecha para que a nossa fé estremeça, para que nós deixemos de confiar. E nessa hora, por isso eu pedi para a Deca ler a palavra para mim. Porque no meio de uma tormenta muito grande, de uma dificuldade muito grande, em que eu não tinha forças nem para pedir para Jesus cuidar de mim, eu temia. Eu temia muito. Eu não sabia o que ia ser, eu não sabia o que ia fazer da minha vida. E um dia a gente saindo da missa, eu nem sei se ela se lembra disso, num domingo, a gente saindo no final da missa, ela falou: Marcela, Jesus está te dizendo para você não temer, não tenha medo. O medo é o maior inimigo da fé. Ele vai minar sua fé. Não tema, você é filha do rei. Jesus te ama, Ele está cuidando de você. Joga esse medo fora, segura na mão do Senhor. Foi a voz dela falando isso para mim, e isso caiu no meu coração, porque eu não tinha forças de pedir para Jesus me acudir. E às vezes nós não temos força. A nossa voz está calada diante da dificuldade. Nessa hora, meus irmãos, vá diante dele e grite, clame com seu coração. Ele vai ouvir. Porque às vezes a nossa voz não tem força. Nós estamos tão machucados, a dificuldade é tão grande, que nós não conseguimos nem clamar o socorro do Senhor. Mas clame com o seu coração, com a sua alma, vá diante do sacrário, se ajoelhe nos pés do Senhor e diga: Senhor, eu não aguento mais, me tira daqui, eu estou afundando. Eu não tenho mais ar, salva-me. Meus amados, a fé nos faz isso. Se nós temos fé, os milagres acontecem. Como eu disse, eu não sei quando a sua tormenta ou a minha vai terminar, mas ela vai acabar e nós vamos para as águas mais tranquilas. Nós vamos pisar em terra firme. Padre Paulo Ricardo nos diz, numa pregação dele, que não é para a gente buscar os milagres para ter fé, para ver, né? Para a gente ver os milagres, mas para a gente ter fé, e aí a gente vai ver os milagres. Não é? Porque senão a gente condiciona Jesus. Olha, Jesus diz: não, então aí eu acredito. Não. Deus está olhando para nós, meus amados. Deus não nos desampara. Ele nos diz mais uma vez, no Salmo 144, no versículo 14, ele diz: o Senhor sustém os que vacilam e soergue os abatidos. Ele sustenta nós que estamos vacilando, nós que tememos, nós que estamos abatidos pelas dificuldades, pelos problemas, pelas crises. Ele nos sustenta e há de nos erguer, e há de nos erguer, e há de nos tirar desse mar profundo com sua mão poderosa. Meus amados, quando Jesus sobe a barca, apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Se o vento cessou, é porque Jesus entrou na barca. É isso que nós temos que fazer. Temos que ter o gesto de dizer para Jesus: Senhor, salva-me, Senhor, me dá sua mão. Senhor, ergue. Nós somos de Deus, e se nós somos de Deus, nós talvez tenhamos nosso pé aqui. É aqui que a gente caminha. Mas a nossa cabeça e os nossos olhos estão no céu. Está na direção do Senhor, que nos ama, que nos sonhou, que nos cuida e que não há de deixar que a gente afunde. Meus amados, vamos pedir para Jesus para que Ele cuide das nossas dificuldades. Vamos deixar Ele ser o Senhor das nossas vidas. Vamos deixar Ele guiar os nossos barcos. E quando a gente vacilar, vamos clamar, vamos dizer para Ele: Senhor, salva-me. Senhor, me ajuda. Senhor, me tira daqui.
Senhor, coloca os meus olhos nos teus de novo, Senhor. Não desvia a minha atenção. Não deixa, Senhor, que as dificuldades, que os problemas, que a falta de amor, que os vícios, que a depressão, que a enfermidade desviem os meus olhos de Ti, Senhor. Pede para Ele, meus irmãos. Ele tirou Pedro do fundo das águas. Ele vai tirar, Ele nos tira. Uma, duas, quantas vezes for necessário. E nós vamos andar sobre as águas com Ele também. Ele te diz que andar sobre as águas não é nada. Ele multiplicou os pães. Ele curou o cego. Ele ressuscitou Lázaro. Ele curou a sogra de Pedro. Ele venceu a morte. Esse Senhor é esse Senhor aqui que caminha sobre as águas. É um Deus de poder, de milagres, de graça. É nosso Pai. É esse Senhor que quer dizer para mim e para você que quando as tormentas acontecerem, e elas vão acontecer ou elas estão acontecendo, é na mão poderosa dele que nós devemos seguir. É na mão poderosa do Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que a gente deve caminhar. Nós vamos caminhar sobre os problemas. Eles vão acontecer e as tormentas irão acontecer. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que esse Senhor aqui é o meu e o seu Senhor. Não desanime. Clame o socorro dele. Nas dificuldades, clame e diz: Senhor, salva-me. Eu aprendi isso, porque às vezes a gente não consegue rezar. Às vezes a gente não consegue nem dizer para Ele a dificuldade que a gente está passando. E nessa hora, só pede para Ele: salva-me. E segura na mão dele. Porque se nós segurarmos na mão do Senhor e clamarmos a Ele e seguirmos olhando nos olhos dele, na direção dele, meus amados, não há tempestade, não há tormenta que irá nos afundar, não há problema que irá nos derrubar. Não há. Ele diz: coragem, estou aqui, sou eu. Peça para Ele te dar coragem. Eu peço todos os dias para Ele me dar coragem. Eu aprendi ouvindo uma pregação, não é para a gente, não peça paciência, Ele vai te dar. E se der paciência, talvez a coisa não saia. Pede para Ele coragem, porque nós temos que enfrentar. E enfrentando com Ele, segurando na mão dele, meus amados, não há enfermidade, não há solidão, não há depressão, não há vício, não há falta de perdão, não há maledicência, não há humilhação, não há tempestade que te afunda. Coloca as tuas vidas, meus amados, coloca a minha sob o senhorio do Senhor. Entrega e confia, porque Ele te diz: não temas, sou eu que estou aqui. De leve no seu irmão aí. Agora do irmão do outro lado. Fala assim: acorda. Se você estiver dormindo, você vai se afogar. Diz para ele: se você vacilar, você vai morrer afogado. Como diz o Lindomar, fique esperto, né? Fique esperto. O mesmo Jesus, no começo do grupo de oração, que eu disse que eu havia conhecido e que havia se tornado meu amigo, é esse aqui, que a Marcela acabou de falar. É esse amigo que me segurou tantas vezes pela mão, que quando eu estava praticamente morto, há 25 anos atrás, com um acidente de carro, eu também falei: Senhor, salva-me. E Ele me segurou imediatamente e falou: ainda não é sua hora. Fique esperto. Dobre sua cabeça.